faça um excelente dia. Estamos aqui, mais um dia, domingão hoje, no Café com a Carla. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Café com a Carla ao vivo, todos os dias, aqui com você, aqui no Instagram, falando sobre um assunto, dando aqui para vocês uma pílula de evolução para esse ano de 2024, para ativar o seu modo resultado. Quer ter resultado? Que resultado você quer para esse ano? Esse é um ponto muito importante. Não é o assunto exatamente de hoje, mas tudo o que a gente faz na vida leva a um resultado. Tanto o que a gente faz, como o que a gente não faz. Quando a gente toma uma ação, isso sempre gera um resultado. É aquela questão da causa e efeito. Para você ter efeito, tem sempre que ter uma causa. Quando você não toma uma ação, isso também tem um resultado. Então, hoje eu quero falar aqui com vocês sobre se desafiar, sobre desafio. Esse é o ano nosso nas clínicas, o ano meu, o ano do Fernando, o ano das nossas empresas, o ano da evolução. Então, a gente vai iniciar agora, em janeiro, já está iniciando, uma jornada da evolução. Tanto que eu estou liberando aqui pílulas de evolução, todos os dias aqui ao vivo. Só que para evoluir, é preciso fazer algo diferente, é preciso sair do lugar, concorda? Ninguém evolui, ninguém cresce se não tomar uma ação diferente. Ninguém cresce se não tiver problemas no caminho, desafios no caminho. Então hoje aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre desafio. Quando a gente fala a palavra desafio, isso pode vir na cabeça de alguns, ou da maioria, que desafio é problema. E a maioria das pessoas foge de problemas. Inclusive eu quero te desafiar a chamar mais um dentista a participar aqui todo dia, de manhã cedinho, entre 6h30 e 7 horas, ao vivo, e fica gravado esse Café com a Carla aqui pelo Instagram. Então é um desafio aqui para você. Mas quando a gente fala em desafio, a maioria das pessoas fala, ixi, desafio vai dar muito trabalho, desafio é problema, não quero saber de desafio não quero não. E aí, o que acontece? Quem não se desafia, quem não entra em desafios novos, não cresce, não sai do lugar, fica ali naquele lugar quentinho. Carla, eu só quero uma vida estável, eu só quero paz. Agora, na virada do ano, o que as pessoas mais desejaram umas para as outras? Paz, saúde. Mas não nessa ordem, na verdade, saúde e paz. Só que a paz só vem depois da guerra. As guerras acontecem justamente quando existe divergência e quando não existe paz. Então vem a guerra para depois vir a paz. Então que guerra você precisa lutar? Qual é a sua guerra agora para 2024 para você ter paz? Tem muita gente que vê as pessoas de sucesso, quem já teve resultado, e que está tranquilo na vida, está trabalhando e tudo mais, mas já tem um resultado relevante e não está mais naquela coisa correndo atrás de dinheiro, nada disso, que já conquistou a paz. Mas quantas guerras já não lutou? Quantas batalhas já não lutou a vida toda para chegar lá? Então, é preciso lutar as nossas batalhas, não tem como. E o desafio é importantíssimo em qualquer área da vida. Eu estou falando aqui com dentistas, mas, enfim, a gente não precisa falar só da área profissional. Quem se desafia na profissão, na maioria das vezes, se desafia também nas outras áreas da vida. Então pensa aí com você na sua clínica.
no seu consultório, qual é o seu maior desafio agora em 2024? Escreve aqui para mim. Qual é o seu maior desafio? Esse é um ponto chave para você crescer, para você evoluir. Carla, o meu maior desafio é que os dentistas que trabalham na minha clínica atendam melhor os pacientes. Eu preciso aumentar a satisfação dos pacientes na minha clínica. Não só com o meu atendimento, mas com o atendimento dos outros dentistas também. Esse pode ser o seu desafio. O desafio pode ser aumentar o número de pacientes particulares ou numa determinada área aí para o seu atendimento. Sorrimax, exato. Férias só para desconectar de pessoas, né? Mas a cabeça continua. E a cabeça continua com prazer. É gostoso falar sobre o que vai ser, o que a gente vai fazer. São os novos desafios. Eu e o Fernando, a gente sempre está criando algo novo. Sempre buscando novidade, porque é a novidade que atrai a atenção das pessoas. Então a gente está sempre buscando, viajando, mudando de ambientes para isso. Aqui, vamos ver, o maior desafio é ter compromisso dos profissionais. Então, se esse é o seu desafio, mergulhe nesse desafio. E tem muita gente que fala assim para mim, Carla, mas eu não sei como fazer. Outro dia uma dentista que entrou na nossa mentoria o ano passado, a grande virada, falou isso para mim. Carla, eu tenho uma clínica, mas os profissionais que trabalham comigo, nossa senhora, não atendem bem, os pacientes não gostam, ficam cheios de dúvidas. Eu acabo tendo que resolver muitas questões ali. Então esse era o maior desafio dela. E aí o que foi que eu falei para ela? Eu falei, bom, vamos lá. Você precisa então, se você não sabe o que fazer, você precisa buscar esse conhecimento. Quem é que pode te ajudar? Provavelmente, eu falei para ela, quem já tem essa experiência, quem já passou por muito disso. Nós, na Dental Kids, hoje nós temos mais de 30 dentistas atendendo com a gente. Mais de 30. E nós já trabalhamos assim, nesse esquema de clínica. No começo não era clínica mesmo, era um consultório com 2 cadeiras. Eu comecei com uma, depois expandi para mais uma, e depois a terceira, e aí a gente foi aumentando. Já há muitos anos, há quase 20 anos, nós trabalhamos dessa forma. E a gente não sabia, ninguém nunca tinha me ensinado, nem a mim, nem muito menos ao Fernando, que é meu marido, meu sócio, não é dentista. A formação dele é de engenheiro de produção. A gente não sabia como lidar com os profissionais em relação ao atendimento. Mas a gente aprendeu com o tempo. E qual é o segredo aqui? O segredo é você e a sua clínica ter uma cultura forte. Eu posso falar sobre cultura num outro Café com a Carla aqui. Se você tiver uma cultura forte, consolidada, isso precisa ser passado para os seus dentistas. E eles precisam caminhar, eles precisam estar alinhados com a sua cultura. A sua cultura é o seu jeitão de ser. Então pode ser que o seu maior desafio aí não é ter compromisso dos profissionais, é consolidar sua cultura na sua clínica. Será que eles entendem como é que tem que ser? Será que alguém já falou com clareza, já apresentou como o atendimento deve acontecer? Agora, Carla, mas isso não é fácil. Não foi fácil para mim também. Mas hoje nós temos sim uma cultura forte com os nossos profissionais, os dentistas, as nossas colaboradoras. Ah, Carla, nas suas clínicas todo mundo se enquadra ali? Muitas vezes não também. E quando não se enquadram a nossa cultura, a gente troca, não tem como. É igual um casamento. Se os dois, o casal, não tiver bem alinhado, se não der liga, não funciona. Ou só ficam brigando e a coisa não avança, não evolui. A gente está falando aqui de evolução.
Isso é em qualquer área da vida. Então o desafio que eu quero dizer, olha, o seu desafio, se o seu desafio é ter compromisso dos profissionais, imagine quando você transpuser esse desafio. É uma oportunidade de crescimento. Eu sempre procuro olhar para o desafio, para o problema, que eu busco não chamar de problema, e sim de desafio, como uma oportunidade de crescimento. Muitas vezes, quando vem uma colaboradora, uma coordenadora das nossas clínicas, trazer um problema, uma reclamação de paciente, porque isso acontece, um problema com um dentista, um problema com uma colaboradora, como é que eu encaro? No começo não era assim que eu encarava não, mas como é que eu encaro já de alguns anos para cá? Eu encaro dessa forma. É um desafio para mim, uma oportunidade de crescer. Então, se eu conseguir resolver esse problema, eu vou crescer. A gente vai crescendo à medida que vai solucionando os problemas, à medida que a gente vai transpondo os desafios. E não fugindo dos problemas, e não pensando, ai, como eu sou vítima desses problemas. Nossa, eu sou vítima desses profissionais. Eu já ouvi muito isso. Carla, mas os dentistas lá, não, nossa, eles não atendem como eu, eles não são isso e aquilo. Tá, o que adianta ficar se lamentando? A lamentação não vai trazer resultado. A lamentação não vai te fazer crescer. Ah, eles não têm comprometimento. Não tem comprometimento. Eu escuto muito isso dos dentistas. Os dentistas da minha clínica não têm comprometimento com os pacientes, não têm comprometimento nem com eles mesmos, para eles crescerem. Isso, lá nas nossas clínicas, nós damos treinamento para os nossos dentistas ali mensal. Para quê? Para, além de introduzir a nossa cultura de uma forma muito clara, muito incisiva, também estarmos próximos deles, também buscando mudar a forma de pensar, a mentalidade, porque tudo começa no nosso pensamento, todas as nossas ações começam antes no que eu penso, como eu penso sobre aquele assunto, e aí isso gera uma ação. Então, o que é que você vai fazer para esse ano você transpor esse maior desafio seu na clínica, com os profissionais, por exemplo? E existem outros desafios. Aumentar o número de pacientes, ou aumentar a minha lucratividade. Ah, Carla, eu não quero mais paciente não, minha clínica já está cheia. Sim. E aí? Qual é o seu próximo nível? Qual é o seu próximo degrau? Se desafie, porque isso é uma oportunidade de crescimento. O que eu vou fazer para subir mais, para aumentar minha lucratividade, minha margem de lucro? Eu preciso reduzir custo na clínica, esse é o meu maior desafio hoje. Então, beleza, o que é que você vai fazer para reduzir custo? Nós estamos aqui, um dos nossos desafios hoje na Dental Kids é a expansão das clínicas. Já é uma marca franqueada. Então, o que é que eu vou fazer? Quais são as ações que eu vou tomar? Qual é o conhecimento que eu preciso adquirir? Isso é importantíssimo. Carla, eu não sei. Busque conhecimento com quem sabe. E de preferência, não com um professor simplesmente. De preferência com alguém que já passou por aquele problema e que já transpôs esse desafio, que já superou esse desafio, que já está no outro nível. Então, nesse Café com a Carla de hoje, eu quero te dar uma pílula de evolução, que é o desafio. Que o seu ano seja o ano da evolução, mas que você tenha clareza que se você não se desafiar, se você não tiver problemas para resolver, desafios para transpor, você não vai evoluir.
E aí, me mande quais são os assuntos que vocês querem que eu aborde aqui no Café com a Carla. Todo dia de manhã eu tô por aqui, podem me fazer perguntas, eu quero que participem. E principalmente, o maior desafio para você, trazer mais uma pessoa. E quando a gente traz mais uma pessoa, a gente se compromete mais a participar e a fazer o que precisa ser feito para chegar no próximo nível, para avançar, para evoluir. Então tenham um excelente dia aí e amanhã cedinho estou por aqui.